Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Fala pessoal da internet, está começando mais um Giro Total Resenha e hoje a gente vai comentar os avanços de Avaí e Figueirense na formulação do novo elenco para a temporada 2022 e a gente teve durante essa semana, gente, o anúncio, na verdade o anúncio não, a ideia do Avaí em confirmar a contratação de William Thomas para a gerência de futebol do clube havaiano. Primeiro, foi um nome que a gente já discutiu durante a semana nos nossos programas esportivos, que seria um nome bem pensado pela diretoria. Ainda não está fechado, não está confirmado, mas a gente já tem uma ideia do futebol que o Avaí vai exercer a partir do ano que vem. Se o Avaí não confirmar ainda nessa semana, Faraco, está muito atrasado esse processo? Já está atrasado, né? A gente falava até na semana passada sobre isso e passou-se mais uma semana e o Avaí ainda não tem um trabalho de 2022 iniciado. Agora, especificamente sobre o William Thomas, de todas as referências que a gente conseguiu pegar das pessoas que trabalham no futebol, as informações do que ele já fez no Atlético Paranaense, ele é uma espécie de personificação, né, do profissional que o Avaí desenhou no papel quando colocou a proposta na eleição ainda, né? Quando veio a proposta da gestão do Júlio Hertz, havia lá na proposta as informações daquilo que o Avaí gostaria de fazer no seu departamento de futebol. O William Thomas representa absolutamente tudo isso, porque ele fez esse trabalho no Atlético, ele desenvolveu o modelo de jogo do Atlético através de um trabalho científico, tecnológico, dentro do departamento de futebol do Atlético Paranaense. Então, tudo que eu ouvi do mercado é de elogios a esse profissional. Inclusive, brinquei no nosso debate diário durante a semana, brinquei que a gente conversa bastante com muita gente do futebol, inclusive outros executivos. Eu ouvi assim, pô, não acredito, o Avaí está levando esse. Ah, não acredito, o Avaí vai contratar aquele. Aí, quando pintou o nome do William Thomas, as pessoas começaram a dizer, não, esse aí realmente é bom. Ou seja, é um cara que trabalha muito focado naquilo que é o desenvolvimento de um projeto, vai trazer muita tecnologia, não é o William Thomas pelo William Thomas, vem um pacote William Thomas, ele vai trazer muitas pessoas? Não, ele vai forçar o Avaí a desenvolver a sua estrutura tecnológica. O Avaí hoje tem, vou citar um exemplo aqui, tá? Sabe aqueles monitores de GPS? O Avaí não tem para todo time, para todo treinamento, tem para uma parte, para um grupo de jogadores. Isso aí, o William Thomas não vai trabalhar assim. Ele vai trabalhar monitorando tudo, o tempo todo, a todo momento, para poder desenvolver. O que é tudo o tempo todo, a todo momento? Os movimentos dos jogadores, as ações dos jogadores, os estímulos dos jogadores, o que esse jogador faz durante um jogo, o que ele deixa de fazer durante um jogo, e vai desenvolver, a partir desses dados, o modelo de jogador que o Avaí vai contratar e o modelo de jogo. Agora, também tem outra coisa, né? Que aí a gente pode discutir mais amplamente mais para frente. Não é para 3 meses, 6 meses, talvez não seja nem para um ano, é para muito mais tempo. No Atlético ele passou 6 anos desenvolvendo o trabalho dele antes de sair para depois voltar. Ô Chico, agora com a confirmação aí do William Thomas, a gente começa a ver na prática o que o presidente falava nas entrevistas, o plano dele para executar no Avaí. É isso que começa a se concretizar? Porque quando ele conversava sobre o plano dele de mudar o futebol do Avaí, trazer novas ideias, a gente não conseguia aprofundar muito, mas até que ponto? No quê? Bom, é uma mudança de profissional significativa, né? Pois é, Jéssica. Então, promessa de campanha, seja de clubes, seja na própria política, é uma coisa meio que a gente desconfia. E a promessa de campanha da gestão, da chapa do Júlio, do Bruno, era justamente dar uma mudada no perfil do profissional para trabalhar com futebol. Isso tudo que o Rodrigo falou, o cara que trabalha com dados, o cara que trabalha com análise de mercado, análise de jogadores, monitora todo esse universo, né, e que entrega resultado, né? A gente vê o processo do Atlético Paranaense nos últimos anos, né, de descoberta de novos valores, a maneira que eles trabalham na base. Então, a chegada de um profissional, se for confirmada, sai da mesmice do nosso futebol aqui de Santa Catarina, que tem, não é só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, que sempre os mesmos gerentes, né, os mesmos executivos pipocam entre todos os clubes. A gente tem vários exemplos de bons profissionais
mas com uma filosofia um pouco viciada. Então, e eu também fiz um pouco essa pesquisa de informação, porque não é um nome que tenha som no grande... Midiático, né? Midiático, não é? Então eu fiz uma pesquisa com alguns amigos que trabalham no futebol, que eu fiz no futebol, e os caras, é isso que o Rodrigo falou, não, pô, esse aí, no futebol tem uma coisa que os caras falam assim, esse aí é de verdade, sabe? Esse aí não é de mentira. Então, quer dizer, só o Avaí estar procurando um profissional desse já é uma grande notícia. Se o Avaí confirmar a chegada, excelente notícia. Isso não quer dizer que, olha, o Avaí já conseguiu a sua permanência na Série A com a chegada do William Thomas. Não, mas é um processo de médio e longo prazo que eu acho muito interessante o Avaí abraçar. E tem que contar com o apoio, com a paciência para o profissional a implementar a sua filosofia, o seu sistema de trabalho. Quando o Faraco falava de um profissional para trabalhar a longo prazo, isso é bem verdade, porque a gente viu no Atlético um time que ganhou força no cenário nacional sem contratar nomes de relevância, não repatriou jogadores. O máximo foi o Pedro Rocha, agora tentando lembrar aqui, e revelou jogadores o Pedro Rocha, da base. Depois de passar por alguns clubes no Brasil, ele voltou para o Atlético. Mas ainda jovem, né? Jovem, não é um cara, por exemplo, como outros exemplos aí de jogadores que repatriam. Né? A gente pode até lembrar, o Atlético ele contratou jogadores experientes, mas assim, um ou outro. Pontuais. Para servir de suporte. Eu vou citar o Lúcio, o Lúcio Gonçalves. Muito bom, muito experiente. Thiago Heleno. E que funcionou. O Thiago Heleno foi numa idade boa ainda para o Atlético. Hoje ele é um jogador experiente, mas já está lá, 5 temporadas? Que dá a base, o suporte, a experiência. O que eu estou me referindo é diferente do Atlético Mineiro, que trouxe jogadores com investimento alto, nomes de peso, o Hulk, enfim, bem jogadores... Diferente. São pensamentos bem diferentes. Não é desenvolver o jogador, é ter o resultado. Exato. O que o William Thomas faz é desenvolver o jogador. Ele vai apostar... Se ele vier para o Avaí fazer o que ele fez no Atlético... Ele vai apostar em jogadores jovens. Mas o Atlético tem o selo do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano sempre trabalhou com muita receita para contratar jogadores. O Atlético Mineiro. Hã? O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi exatamente isso, né? Eu falei o quê? Não, aqui a gente está falando dos dois Atléticos. Sim, o Atlético Mineiro, né? O Rodrigo Caetano passou para o Flamengo. Pode falar Atlético. Atlético, né? Quando for o Atlético Paranaense. Não, depois nós vamos discutir esse H. E onde é que fica esse H? Porque ninguém sabe. Então, eu acho que o Rodrigo Caetano, fazendo uma comparação de estilos, né? O Rodrigo Caetano é de um perfil como o Alexandre Matos, é um perfil desse executivo que sempre trabalha com muito dinheiro. O William Thomas é um cara que não vai ter essa receita. Ele sabe trabalhar num clube que não tem tanta receita. E talvez vai desenvolver jogadores e vai trazer receita. Não é que ele vai usar a receita do clube, vai trazer receita para o clube através de uma boa captação de jogadores na base, contratações baratas. Então, eu acho que isso aí é muito interessante. E mudar um pouquinho esse círculo vicioso dos executivos de futebol. Vou dar um exemplo. No próprio Avaí, passou por aqui Marco Aurélio Cunha, que já rodou bastante, e o Ximenes, que já rodou bastante. São dois bons profissionais, sem a menor dúvida, com história, com conhecimento, mas a gente muda o perfil. E quando muda, eu acho muito saudável. Esse é um passo importante, Faraco, para a gente atingir aquilo que a gente vinha dizendo do Avaí entender, usar como exemplo esses clubes menores que estão conseguindo despontar no cenário nacional. Eu tenho falado sobre isso já há algum tempo, né? Porque o Atlético é o melhor exemplo do futebol brasileiro, porque foi um crescimento que foi devagar, constante. A gente vai pegar um Atlético Paranaense que foi campeão brasileiro lá em 2001, mas que daquele título ele passou a oscilar bastante. Com aquele título ele passou a oscilar bastante, mas o da década de 2010 para frente é um Atlético que começa a se desenvolver, e não é só porque fez um estádio novo, não, porque implementou realmente uma ideia, desenvolveu uma ideia. E aí você pega de 2013 para frente, você percebe que o Atlético chegou no estágio que hoje o futebol brasileiro tem o Palmeiras com muito dinheiro, o Flamengo com muito dinheiro, o Atlético Mineiro com muito dinheiro, e tem o Atlético Paranaense logo atrás desses três, fazendo dinheiro, tendo um orçamento menor do que esses três, mas ganhando como eles, porque ganhou Copa Sul-Americana já 2 vezes, ganhou Copa do Brasil recentemente, estava na final da Copa do Brasil, ou seja, hoje ele é realidade entre os grandes do país.
Agora, nesse contexto todo, essa semana, o Avaí finalmente conversou com o técnico Claudinei Oliveira, mas ainda não confirmou ele como novo técnico, né? O que eu posso assegurar é que houve uma conversa foi do Claudinei com o Marquinhos, com o presidente, com o vice-presidente eleito, o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Mas no sentido de as partes apresentarem suas propostas. Não é proposta financeira, é proposta de jogo, proposta de desenvolver trabalho. E o Avaí, acredito eu, está fazendo outras conversas e até esperando pelo executivo, né, pela confirmação do executivo e o início do trabalho dele, para que ele possa ter ou não ter o Claudinei, ou ir ou não ir ao mercado buscar um novo treinador. Só que eu vou voltar ao ponto inicial da nossa conversa. Eu acho que este trabalho está atrasado. Isso já deveria ter sido definido anteriormente. Chico, qual que é o impacto disso, dessa demora? É porque é o seguinte, a gente falava, né? Amanhã, sábado, agora vai fazer 3 semanas do acesso, né, do final de semana do acesso. 2 semanas da eleição, né? Do resultado, com a chapa do Júlio sendo vencedora. É claro que existe o Marquinhos que deve estar trabalhando, que é um elo entre as duas gestões, né? Entre as duas. O clube atual, o Marquinhos, e a chapa que vai, né, a direção que vai entrar em janeiro. O Marquinhos vai permanecer. Ele deve estar trabalhando, mas isso atrapalha essa indefinição. Claro, a gente tinha aí esse profissional, talvez, esperando a final da Copa do Brasil para terminar o seu trabalho no Atlético Paranaense, mas mesmo assim já deveriam ter feito algumas coisas. E eu acho que nada impediria, por exemplo, o William Matheus, se for confirmado, se ele já está, de repente, apalavrado com a diretoria do Avaí, chegar assim, olha, eu não quero o Claudinei, ou eu quero o Claudinei, e já ter definido isso. Primeiro, uma questão de planejamento, ok, e depois uma questão de respeito. Porque não é possível um técnico, e aí o Rodrigo trouxe a informação, quer dizer, olha, o Claudinei apresentar o seu modelo de jogo. Será que o Claudinei, o pessoal que está entrando no Avaí, o Marquinhos, não conhece o modelo de jogo do Claudinei? Não conhece a maneira de trabalhar do dia a dia do Claudinei? Então, quer dizer, o cara tem mais de 200 jogos, o cara tem acessos. Quer dizer, era básico isso, é chegar assim, olha, o Claudinei não é, eu acho que o Claudinei não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do Avaí. Pode até ser que feche. Eu fiquei com a impressão clara, na entrevista do presidente para a gente no debate, que por ele o Claudinei não ficaria. Sim, é claríssimo. Claro que é uma opinião até mesmo ele falou isso, do torcedor Júlio, né? Ele não gosta da maneira como o Claudinei arma os seus times. Ele, como torcedor, tem todo o direito de opinar. Mas a opinião do Júlio torcedor talvez não seja a do Júlio presidente, né? Porque ele vai ter que trabalhar dentro de um colegiado, né? no núcleo de futebol. A opinião dele apenas não vai ser o suficiente. Então eu achava que já deveria ter resolvido essa posição. Olha, o Claudinei não será o técnico. Porque aí parte para um outro perfil. Também não adianta você tirar o Claudinei e trazer mais do mesmo. O que eu espero do Avaí, que está lançando um nome aí, está atrás de um nome muito legal, diferente, que também busque, se não for o Claudinei, busque um cara com uma outra visão de futebol, um cara novo, um cara jovem, e não traga esses caras que estão rodando de time em time e tal. Geninho. O Geninho está quase no momento de voltar. Do revezamento. Mas não vai ser isso, né? Mas com todo respeito assim, ao Geninho, a outros profissionais, mas a gente está na hora de dar uma buscada num... eu acho e dentro dessa busca, também, que vale para o novo profissional do departamento de futebol, que a torcida tenha a devida paciência, que a imprensa, né, saiba que só um nome bom não vai resolver os problemas, e dê tempo para o trabalho. Eu acredito, gente, que agora a gente teve a confirmação do Jadson. No Vitória. Vai jogar a Série C. Para jogar a Série C. Talvez jogue só o baiano, né? Pode ser. Tá tentando voltar pro cenário, né? Eu acho que é isso que ele tá tentando. Série C. Ou se manter ainda na ativa, né? Não sei porquê, né? O que me parece, eu falei isso algumas vezes, sobre a questão do Jadson, né? Aqui é online, que a gente recebe a notícia e já fala. A gente está falando sobre isso porque o Vitória anunciou o Jadson. Sim, mas o que eu Ex-Avaí. E é uma coisa muito difícil, eu fiz essa pergunta até para o Betão, quando ele esteve no debate diário, é porque
o momento de parar, muitas vezes, sabe, eu não vejo mais assim, o Jadson deve brinquei com o Betão também, o Betão não deve ter problema de boleto, e o Jadson muito menos problema de boleto, porque foi um jogador que jogou em alto nível e deve estar tranquilo. O momento de parar, porque me parece, o Betão não, o Betão tem ainda, gosta do ambiente, de treinamento, de viagem, ele gosta disso, ele nota isso, ele é feliz. O Jadson me parece que já não tem mais, já não curte tanto ser jogador de futebol, então para, pô. Na medida em que o jogador chegou pro técnico, chegou pro gerente de futebol e disse, eu não vou ser titular, eu prefiro não viajar. Esse jogador, ele já parou, só que ele está tentando se manter. É exatamente isso, é uma crítica que eu faço, porque não dá. E ele, do jeito que ele joga, Jéssica, dificilmente ele vai ser titular com o futebol como está hoje em dia, nem no Vitória Série C. Desde o ano passado, a minha opinião era, pra que trazer um cara como o Jadson? Por mais que não tivesse custo, pra quê? Eu acho que é um jogador que ele desagrega o ambiente, porque aí ele se sente especial, não quer viajar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. O resto do time tem que mudar a forma de jogar para encaixar esse cara numa reta final de campeonato. Eu acho que foi o grande erro do Claudinei no ano, com a insistência com o Jadson. Eu sei que a torcida gostou, porque ele é um nome forte, é um nome que tem técnico, um cara que jogou muito futebol. Mas eu não consigo entender a lógica de um clube que acolhe jogador assim. E também pulando de galho em galho, porque você... Ele não cria vínculo com nada, né? Você poderia... É isso que eu não entendo. Você poderia... Vamos pensar no Jadson. O Jadson se mantendo na ativa no Corinthians até o final da carreira. Mas sendo um cara que está a serviço do grupo. Vou citar um exemplo, tá? O Verón, da Argentina. O Verón foi até quase 40 anos jogando bola. Passou de 40 anos jogando bola. O Lúcio no Atlético? O Lúcio, Mas o que? A serviço do grupo. Ele sabia que ele não ia ser o cara que ia jogar todo o jogo, mas sabia que ele poderia ser importante, da forma dele ser importante. Porque pela qualidade, pela experiência. Mas assim, o Lúcio ficou um tempo no Atlético. O Verón voltou para casa no Estudiantes e ficou final da carreira no Estudiantes. Aí o Jadson tá pulando de galho em galho, veio do Atlético, veio do Avaí, pro Avaí, do Atlético, aí agora terminou o contrato com o Atlético, acerta com o Vitória, pra quê? E não é, mas a intenção dele não é, quero ajudar esse clube a encerrar minha carreira lá. Não é essa a intenção dele. Ele tá tentando entrar num desses clubes pra voltar pro cenário nacional. Pra voltar a ser falado, comentado. Me corrija, se eu não sei, talvez eu não esteja informado. Ele tem alguma ligação histórica com o Vitória? Acho que não, né? Não. Pelo que eu me lembro. Porque geralmente o cara tem uma ligação, vou terminar a carreira. O Jadson é do Atlético Paranaense. Sim, olha, de repente o cara vai dizer assim, olha, eu comecei no Vitória, vou terminar minha carreira, meu último ano, meu último campeonato estadual, vou fazer no Vitória, beleza. O cara tem um vínculo emocional, né? Não, a gente imaginou... Acho que não é isso, ele não criou vínculo. A gente imaginou que ele ia fazer isso com o Atlético Paranaense, mas aí ele ficou descontente no Atlético porque não jogava. Exato. Não jogava todas. Então... E não vai jogar todas no Vitória, gente. Já vou dar. Alô, torcida do Vitória. Não joga todos. Mas pelo menos a Série C é de semana em semana. Daí ele pode estar mais inteiro para jogar. Mas Camboriú é mais longe de Salvador do que Florianópolis. É verdade. Porque quando o Jadson chegou, não, eu tenho casa aqui em Camboriú, já vou ficar lá, pô. Né? Não dá, não vai dar. Salvador Vitória é mais longe do que... Lá em Vitória é mais longe. Gente, só voltando pro papo que a gente estava tendo antes, pra gente encerrar assunto Avaí aqui no programa, essa formulação aí também, se confirmar William Thomas como novo diretor de futebol do Avaí, a gente pode imaginar um novo treinador, provavelmente, e jogadores que vão chegar para reforçar com um perfil diferente do que se mantivesse Claudinei Oliveira, o mesmo formato de antes, a mesma linha de pensamento de antes do Avaí. Acho que os jogadores atuais, o grupo atual, enfim, se perpetuaria esse perfil de jogador. Agora, com essa mudança, provavelmente o torcedor pode esperar jogadores diferentes. É isso? Eu acho que o torcedor pode esperar muita juventude no time do Avaí em 2022. Mas não vai ter espaço então para nenhum veterano? Vai ter para o Betão, talvez para o Bruno Silva, mas serão poucos. E também não vai ser mais o Avaí que vai arriscar trazer um Douglas ou um Jadson. Isso aí acho que acaba a partir da chegada do William Thomas. Acho que esses jogadores como Edilson. Sim, não. Eu acho que tem... o Edilson é um que não deve ficar. Prazo de validade, eu acho. E a possível chegada do Thomas, ele vem de um time formador. Ele vem de um time que revela jogadores todos os anos. Ele tem um conhecimento... que fez grandes negócios nos últimos anos. Sim, e revela e conhece o mercado de jovens, né?
A gente sabe que o apelo que tem jogador veterano, né? Por exemplo, o Avaí, foi falado nas redes sociais aí a questão do Diego Souza. Né? Então o torcedor já cresce. Nossa, o Diego Souza. O torcedor também tem essa mentalidade um pouco. Exato. Né? Tem a pressão da arquibancada. Esses nomes, os torcedores ficam apaixonados rapidamente. Né? E depois vai lá xingar no estádio. Né? Mas é uma estrutura toda que o Willian vai ter que mudar. Porque um ou outro jogador veterano, ok, até um pouco acima dos valores pagos, ok. Mas o que a gente está vendo é um monte de jogadores veteranos ganhando um monte de dinheiro, muito acima do que eles podem entregar. Que foi a tua coluna no GE.globo, sim, né, sim, é porque até brinquei com os bons velhinhos, na época de Natal, os bons velhinhos. O mercado brasileiro está disputando o Douglas Costa, Diego Souza, Paulinho está voltando pro Corinthians. Tá, e a garotada? E o espaço? Mas o Chico, acho que esse é um assunto legal pra gente trazer. A torcida espera esse pensamento mágico, né? Se a direção começa a querer contratar um cara renomado, mesmo o cara esteja em fim de carreira, a torcida se empolga e começa a pressionar pra esse cara vir mesmo, né? Então é uma mentalidade que tem que mudar no torcedor também. Mas por que em alguns clubes isso dá certo? O Hulk tá dando certo no Atlético Mineiro. No Flamengo, a repatriação de jogadores também deu certo. Mas eu acho o seguinte, a qualidade de muitos desses jogadores é inquestionável. Sabe? A gente vê. Então, quer dizer, houve ali só que o Atlético montou uma estrutura. O Atlético também tem bons jovens. A gente vê o Jair, não é jovem, mas o Jair jogando muito. O Arana é um jogador, né? Talvez o melhor lateral esquerdo do país. Tem jogadores, Keno não é um cara veterano, então dentro de um conjunto as peças mais veteranas, como o Hulk, funcionam. Né? A gente vê, no Grêmio a coisa não andou, com o Diego Souza, com o Rafinha, com o Douglas Costa, tem o vestiário, tem a questão física, tem a questão do técnico. Então, o que eu questiono muito, e aí foi a razão até na coluna, é que o dinheiro empregado em gente que não vai entregar aquilo. Vão entregar qualidade, né? O Hulk não entregou mais até do que eu imaginava. Eu não esperava que o Hulk fizesse uma campanha. O Hulk foi uma aposta vencida pelo Atlético. Vencida. Eu não esperava que ele jogasse tanto, né? Eu acho que ele está na melhor fase da vida dele. Mas claro, fisicamente ele está muito bem também, né? Muito bem, e é um jogador que geralmente... É o caso do Douglas Costa, por exemplo. Geralmente um jogador que tem a característica do Hulk, que é força e velocidade, perde muito com os anos. O Hulk pode até ter perdido, porque ele era um animal. Mas só que ele manteve um nível físico excelente. Pelo que eu vi assim de força e visualmente, o Hulk... Ele e o Daronco também. O que chamou atenção, Faraco? Vamos deixar o Faraco falar o que chamou atenção. Eu sei. Eu vou falar aqui. Pelo que eu vi dos jogos, ele jogou todos os jogos praticamente do Atlético, né? Foi muito pouco administrado. E continua grande. Grande, o quê? O largo, futebol dele. Forte. Eu acho que o Hulk, nesses anos todos aí, ele só perdeu a cor. Ele não tá o cara que adquiriu muita bagagem, né? Ele não deixa eu fazer a piada, né? Não deixa eu completar a piada. A bagagem dele. Não, tu não deixa eu completar a piada. Não, já falei, agora passou, perdeu a piada. Eu pensei que não ia falar, não ia terminar, cara. A Jéssica sabe. Eu não sei nada do que você não consigo fazer nenhuma piada aqui. O Chico rouba todos. O Hulk estava acima e foi o melhor jogador do futebol brasileiro esse ano. Fácil, né? Acho que sem dúvida. Gente, vamos fazer um intervalo rápido aqui no Giro Total Resenha. A gente volta daqui a pouco. Agora tem um recado para você, hein? Você sabia que a nossa qualidade de vida está diretamente ligada ao tipo de espaço que frequentamos? Pois é, as cores podem influenciar no nosso humor e até mesmo na nossa produtividade. Na Vitória Tintas você encontra variedade e qualidade para dar aquele upgrade na pintura da sua casa, escritório, até mesmo no seu automóvel. Na linha automotiva, a Vitória Tintas possui um laboratório próprio, onde os profissionais recebem treinamento de lá, aprendendo desde a produção até a finalização das tintas. Na Vitória Tintas, você encontra as melhores marcas, com aquele super atendimento que você já conhece e o precinho justo. Alô, pessoal de Antônio Carlos, em breve vocês terão uma loja da Vitória Tintas aí com vocês. E tem site novo no ar, hein? Anota aí, ó, www.vitoriatintas.com.br. Todo mundo lá conferindo o site da Vitória Tintas. Giro Total Resenha de volta e a gente volta a falar do futebol, cenário catarinense, também cenário nacional. O Figueirense já anunciou vários nomes, Chico,
para compor seu elenco aí para a próxima temporada. O que você achou dos nomes também e desse elenco? Tá formando rápido até o elenco, né? O Figueirense antecipou os treinamentos visando a Copa Santa Catarina, que aliás teve uma polêmicazinha essa semana. Muitos jogadores que a grande maioria não conhece. Claro, a gente busca informações, jogadores que trabalharam com o Júnior Rocha, jogador de um perfil competitivo, experiente, alguns jogadores jovens, mas a base ali desses novos reforços são mais experientes. Tem muita coisa para fazer ainda, a gente não tem ainda uma noção de um time base do Figueirense, alguns remanescentes eu acho que são importantes, como o Bruno Paraíba, o Oberdan, o Andrew e a recuperação do Patrick. Né? Essa semana a gente falava sobre, talvez seja um dos melhores reforços do Figueirense, se voltar bem da lesão, uma lesão séria, mas se voltar bem, o Patrick pode ser um cara, até que tem uma identificação com o clube, pode ser um dos líderes desse Figueirense desse ano. Me lembro que na temporada de 2020, o Patrick jogou muito bem. Apesar do rebaixamento, o Patrick foi um dos melhores jogadores. Então ele pode também ser um reforço. E, claro, uma nova filosofia de trabalho com o Júnior Rocha. Que o tempo de trabalho que ele vai ter, eu acho que vai dar a gente no primeiro jogo no ano, já vai ter uma ideia de um novo time, bem diferente daquele do Jorginho. Eu acho que o Figueirense ainda precisa se reforçar um pouquinho mais. Insisto na questão do goleiro. Eu acho que o Figueirense não pode entrar em 2022 com o Rodolfo Castro de titular. Ele pode compor o grupo, mas ele deve vir um goleiro para ser titular. E aí reforçou nas laterais, na zaga tem a presença do Heine, tem outros que chegaram para o setor. Eu acho que o meio de campo, a presença do Oberdan é importantíssima, né? Então vamos ver como é que o Júnior Rocha arma esse time para 2022. Mas vai ser um time bem diferente do que a gente viu com o Jorginho. E é um time competitivo para a Série C, Faraco? A gente espera que seja, né? Eu não consigo visualizar ainda se é um time competitivo, mas eu confio que o Júnior Rocha possa tornar esse time competitivo, mesmo com jogadores que não chamam atenção. Os nomes anunciados que foram contratados são nomes de jogadores batalhadores a carreira inteira, né? Como Muriel e Cleiton, 2 jogadores de 33 anos que estavam no Ipiranga. Não chamaram a atenção a carreira inteira, né? Estão já na reta final de carreira. E vem aqui para quê? Porque o técnico confia no trabalho deles e para ajudar o Figueirense a subir. É uma missão de subir da Série C para a Série B. Uma Série C que eles já conhecem, porque levaram o Ipiranga à segunda fase da Série C deste ano de 2021. Então, é isso, esse é o perfil. E aí eu acho que recai sobre o treinador e sobre o trabalho do treinador um peso maior, que é o coletivo, o conjunto. Também do preparador físico, da preparação física, porque é um time que vai precisar estar acima dos outros fisicamente, porque o rendimento na Série C é muito mais físico do que técnico. Então você ganha muito estando acima fisicamente dos seus adversários. Então é isso que eu espero do Figueirense durante a temporada. É um conjunto, um time coletivo, competitivo e menos brilhante, mas com resultados. O objetivo principal é voltar para a Série B, né, Chico? Mas vai ter já clássico agora, a primeira partida já é um clássico, Campeonato Catarinense. A Recopa, né, é mais importante para o Figueirense do que para o Avaí. Quando você está num cenário de Série C, vai enfrentar o grande rival que está na Série A, né, o Figueirense tem pouco a perder e muito a ganhar. Então eu acho que é até mesmo a questão do tempo de treinamento. Mas e Campeonato Catarinense é importante, existe a disputa de títulos entre Avaí e Figueirense, a disputa histórica, né, além da rivalidade, mas o projeto, assim, se eu estivesse dentro do Figueirense não pode passar mais um ano na Série C, não pode passar, né? Eu acho que prejudicaria todo o processo de recuperação, de reconstrução do clube. Então o foco tem que ser na Série C. E esse time que está sendo montado agora, que seja uma base sólida do time que vai disputar a Série C a partir de abril, se não me engano, abril-maio. Então é isso que eu acho. O Figueirense precisa dar uma base forte no estadual para o time da Série C. O estadual, claro que vai disputar, o Figueirense tem uma camisa muito forte dentro da competição, tem que fazer um desempenho melhor do que o ano passado, que não classificou para a segunda fase do campeonato, ficou próximo do rebaixamento. Eu acho que o Figueirense não vai ter esse problema esse ano, porque começou a treinar antes, que eu acho que está melhor administrado o departamento de futebol, mas a Série C é o objetivo.
Agora, a gente viu também essa semana que surgiu a notícia do Figueirense estar pensando em contratar o Patrick Meia, que era do Brasil de Pelotas. Na verdade, é do Grêmio, né? Ele tem emprestado ao Brasil de Pelotas. Recebi o teu comentário sobre o Patrick. Na verdade, ele é um meia que veio... A Jéssica disse que ele tem passadas largas. Passadas largas. É uma boa não forma falou de esse- traduzir. com- Não era bem com isso que eu esse estava dizendo. linguajar. Não foi isso? Eu entendi assim. Não, é isso. É, Vamos deixar por Vamos isso. deixar assim. Agora, não, ele é um meia da base do Grêmio que tem muita técnica. Ele é um jogador com muita técnica, mas ainda a finalização das suas jogadas, tomada de decisão, ele errava muito, por isso ele foi emprestado. Jovem, né? É um jovem. Mas é um jogador que pro elenco do Figueirense eu acho que pode agregar. Essa mistura ela vai ter que existir, né? Eu falei agora há pouco de 2 experientes. Os experientes não vão estar fisicamente acima. Eles podem até estar fisicamente bem. Mas os que podem estar fisicamente acima são os mais jovens. Os que devem estar fisicamente acima são os mais jovens. Então, essa mescla ela vai ter que existir. E de jogadores que têm vontade de vencer, né? O Patrick, por que ele viria para o Figueirense? Para fazer uma boa temporada, se desenvolver dentro de campo e, quem sabe, voltar para o Grêmio olhar para ele durante a temporada, analisar o que ele fez e pensar em trazê-lo de volta para compor o grupo profissional do Grêmio. Então, é isso. Eu me lembro, vou citar um exemplo aqui. O Figueirense contratou um volante que era do Internacional, em 2009, Paulinho, o nome dele. E o Paulinho chegava aqui para treinar no Scarpelli e dava de ombros. Ele falava para os outros, meu lugar não é aqui, eu sou jogador do Internacional. Porque ele achava que ele estava passando um tempo aqui, porque lá não tinha lugar, e ele só ia ficar um tempo aqui no Figueirense e depois ia voltar para o Internacional. Acontece que ele não jogou nada no Figueirense e nunca mais foi aproveitado pelo Internacional, porque assim que esses clubes grandes, muitas vezes eles emprestam os jogadores mais jovens. Se esse jogador vinga, eles têm 2 opções: vender, fazer negócio, ou repatriar e aproveitar o jogador. Se esse jogador não vinga, ele só tem uma opção: Passar para frente. dar corda. É. Siga a sua vida adiante. Então, esses jogadores mais jovens que vão vir emprestados dos clubes grandes, eles têm que ter essa consciência. E o Figueirense precisa lembrar para eles isso que eu estou falando. É exatamente assim, é a realidade. Não, e tem jogadores com essa mentalidade que ficam pelo caminho. Outros aproveitam. Né? No próprio Figueirense, o Elton Nem, quando veio para cá, estava meio largado no Fluminense, voltou para o Fluminense. O Pablo, acho que o Pablo, esse que está no São Paulo hoje, ele teve para cá, voltou para o Atlético, depois teve no Real Madrid B, tal. O jogador tem que aproveitar essa oportunidade. Se não vai ter oportunidade no Grêmio, no clube de origem, no clube que ele tem vínculo, aproveita uma vitrine, e o Figueirense é uma vitrine, embora esteja na Série C, para desenvolver, porque o jogador precisa jogar, ele precisa evoluir, ele precisa amadurecer. E é mais muito com essa cabeça que o Faraco falou do Paulinho, não aproveita essa oportunidade e vão ficando pelo caminho. Tem um exemplo internacional, então, para citar: o Casimiro. O Casimiro foi contratado. O torcedor de São Paulo odiava o Casimiro. Achava que ele era um sono em campo, pegava no pé dele jogo a jogo. Foi contratado pelo Real Madrid. Então, o Real Madrid contratou o Casimiro. Aí o Real Madrid emprestou o Casimiro para o Porto. Lá no Porto ele começou a jogar. O que o Real fez? Puxou de volta. Opa, esse cara aqui me serve. O Zidane colocou ele no time e não saiu mais. Ele é dono do meio campo do Real Madrid. Então, é exemplo e exemplo. Alguns levam a sério. O sono do Casimiro ficou no São Paulo. Hoje em dia, ele é o jogador que é. E o Madrid está fazendo isso com o Renier, que saiu do Flamengo, foi para o Madrid, jovem ainda, está no Borussia, segundo ano do Borussia. Não está jogando muito lá. Até o pai dele andou reclamando, tal. Mas se não jogar lá, como é que o Madrid vai repatriar? Vai negociar, né? Aí negocia, aí vai para um time menor da Desvalorizado, inclusive. Desvalorizado. Mas o Madrid não fez isso com o Vinícius Júnior. Quando pensaram em emprestar o Vinícius Júnior, não sei se foi o Zidane. Não, a posição foi firme do presidente. Do Florentino. Ele disse, esse não sai daqui. E eu acho que o tempo está dando razão para ele, né? Porque o Vinícius hoje para mim, é um dos 3 melhores jogadores do mundo, neste momento que a gente está agora. Não, ele realmente está jogando muito futebol. Agora, pro Figueirense, que também vai disputar a Copa do Brasil, provavelmente vai se... Tu acha, Chico, que o Figueirense vai continuar contratando ao longo do ano? E o que fazer para não acontecer a mesma coisa desse ano?
Cara, com uma folha de pagamento que o Abel falou pra gente, né, Rodrigo, de 200 mil. Ela deve subir para 300 ali perto da Série C. Essa é a projeção. Tá, mas eu tô falando, né, para esse recorte agora de campeonato estadual. Não vai pintar muito mais jogador, não. Uma folha de 200 mil, sim, vai mais 2 ou 3 ou 4 jogadores no máximo. Acho que depois, de repente, passa uma fase da Copa do Brasil, e depois a gente... Que não é muito impossível do Figueirense passar uma fase, aí é uma receita que entra, que pode ser investida em reforço. Se a gente imaginar, vamos botar no papel, né? A Copa do Brasil, a primeira fase ali 500 mil, alguma coisa assim. A segunda fase mais 600. Aí já estão falando em 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Para o Figueirense, com uma folha de 200 mil, são 5 meses, 6 meses de mudança folha de patamar. pagamento. Então, olha a importância, o tamanho que a Copa do Brasil pode ter para a temporada do Figueirense. Porque aí, claro, você não vai pegar esse 1 milhão e 200 e vai ser a tua folha, vão ser as tuas folhas de 5 meses, 6 meses. Você vai poder dar uma reforçada Criciúma. no caixa, aumentar a folha. Criciúma ano passado, quer dizer, nesse ano, né? O Criciúma foi longe. O Criciúma foi longe até e usou terceira, quarta fase. Usou essa receita, trouxe Silvinho, trouxe o Enan, trouxe jogadores importantes. O Enan até que não jogou muito, mas fez o gol do título, o gol do acesso. Né? Então, o Figueirense poderia usar uma possível receita para investir para a Série C, com um pouco mais de tranquilidade, para não ser aquele sufoco financeiro. Agora, Chico, o torcedor, pelo menos o torcedor do Figueirense, ele compreendeu a situação do clube já, né? Desde de algumas temporadas atrás, o torcedor compreendeu que essa é a nova realidade do clube. Agora, existe a pressão também por contratarem jogadores mais nome, enfim, fazer um elenco mais reforçado. Na tua opinião, o presidente tem que continuar firme nessa folha de 200 mil, nesse teto salarial. Eu não posso me contradizer. Claro que um ou outro jogador, eles podem chegar, vir e tal. Até ontem falaram o nome do Baraca, que já passou pelo Figueirense, jogador experiente, 35 anos, já rodou bastante. Né? Um ou outro jogador, eu acho que assim, o Baraca é mais conhecido do que qualquer um dos jogadores, do que o Muriel, do que o Cleiton, que chegaram agora. Porque já passou, inclusive, pelo Figueirense em 2010. Né? Mas eu acho que tem que trabalhar muito agora com alguns experientes, que dá confiança do Júnior Rocha, mas trabalhar uma rapaziada que dê intensidade, força e velocidade para esse time. Para a gente fechar o Giro Total de hoje, uma pergunta que é a repercussão da semana, que é a discussão entre Avaí e Figueirense sobre a primeira partida, que é o clássico, né? A final, a Recopa, da Recopa Catarinense, que aconteceria dia 19, foi para o dia 20, e a discussão é que os clubes estão ainda se preparando, o Figueirense já voltou a treinar, o Avaí ainda nem contratou o treinador ainda, então tem essa diferença entre os dois clubes. Chico, pela tua experiência, quanto tempo que deveria ser essa pré-temporada para um time estar realmente pronto? O grande problema do futebol brasileiro é o calendário. Um time não fica pronto em 15 dias, 20 dias. Eu acho que o mínimo que deveria ter para treinar um time é um mês, mas isso aí é uma utopia dentro do futebol brasileiro, com tantas competições, tantos jogos. Então, o ideal seria mais ou menos como é feito na Europa, um mês. O Figueirense acho que vai ter quase um mês, né? Figueirense vai ter um mês de trabalho, mês, né? um pouco mais de um mês, né? Começou dia 12, que 13 foi a representação, até 19, 20, né? Agora, dia da Recopa. Vai ter um mês, mais. Um pouco mais de um mês. O Avaí vai ter 10 dias. Vai ter uns 10 dias, né? Porque o Avaí começa dia 3. Vai ter 10 dias de trabalho, porque 3 se representa, faz os exames clínicos todos, até começar a trabalhar. Vai ter uns 10 dias. Agora até dia 20, que é o dia que iniciam as inscrições dos jogadores, o Avaí vai ter que anunciar muita gente nos próximos dias, né? Eu acho que vai mudar bastante o perfil do Avaí da próxima temporada, principalmente por tudo que a gente já disse aqui anteriormente. E não tendo ainda esse desenho hoje, esse esboço hoje de 2022... fica ainda mais apertado para essa Recopa, para o início da temporada que vem, porque não vai ficar uma base de time, se não ficar o técnico, muda o perfil de jogo também da equipe, então é muita coisa para desenvolver. Era isso que eu ia te perguntar, vai mudar totalmente a forma de jogar? Em 10 dias tu não consegue executar quase nada, né? Foi o Augusto Inácio que falou, né? Eu preferi botar os miúdos. Mas isso é uma coisa interessante. O Avaí tem os miúdos para colocar, porque o Avaí tem um departamento de base ativo. O Figueirense não tem. O Avaí pode começar uma competição 2022. Jogou com o Alimão, lembra? Quem? Alimão. Alimão. O atacante. Sim.
Com I, né? Tava aí até agora. O I, né? Não, é que ele chamava Limão, né? Só que Ah, era não, alemão. tá, o Veio alemão. do Fluminense de Joinville. Sim, sim, Fluminense sei. Mas o Avaí tem a rapaziada da base para colocar, que fizeram um bom campeonato brasileiro de aspirantes. O Figueirense não tem ninguém. O Figueirense vai ter que começar a temporada com os caras contratados e essa pequena base que ficou do ano passado. Tá aí um clássico que vai dar o que falar ainda, né? Até o dia 20 a gente vai poder comentar muita coisa. Gente, Giro Total Resenha vai ficando por aqui. Lembrando que esse é o último Giro Total Resenha do ano de 2021. A gente volta em janeiro com mais resenha para vocês. Até a próxima, pessoal. Até o ano que vem. Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas.